Trata da festa de Natal de Jesus Cristo. Paganismo, Roma, Babilônia, católica, Papai Noel, presépio, árvore, presente, presentes, crente, cristianismo, evangelho, Bíblia. O Natal veio do paganismo. Provas na história e na Bíblia. Enciclopédia Católica, edição de 1911. A festa do Natal não estava incluída entre as primeiras festividades da Igreja. Os primeiros indícios dela são provenientes do Egito. Os costumes pagãos relacionados com o princípio do ano se concentravam na festa do Natal. Orígenes, um dos chamados pais da Igreja. Ver mesmo enciclopédia acima. Não vemos nas escrituras ninguém que haja celebrado uma festa ou celebrado um grande banquete no dia do seu natalício. Somente os pecadores, como Faraó e Herodes, celebraram com grande regozijo o dia em que nasceram neste mundo. Autoridades históricas demonstram que, durante os primeiros 3 séculos da nossa era, os cristãos não celebraram o Natal. Esta festa só começou a ser introduzida após o início da formação daquele sistema que hoje é conhecido como Igreja Romana, isto é, no século IV. Somente no século V foi oficialmente ordenado que o Natal fosse observado para sempre, como festa cristã, no mesmo dia da secular festividade romana em honra ao nascimento do Deus Sol, já que não se conhecia a data exata do nascimento de Cristo. Se fosse da vontade de Deus que guardássemos e celebrássemos o aniversário do nascimento de Jesus Cristo, Ele não haveria ocultado sua data exata, nem nos deixaria sem nenhuma menção a esta comemoração, em toda a Bíblia. Ao invés de envolvermos-nos numa festa de origem não encontrada na Bíblia mas somente no paganismo, somos ordenados a adorar Deus, a relembrar biblicamente a morte do nosso Salvador, e a biblicamente pregar esta morte e seu significado, a vitoriosa ressurreição do nosso Salvador, sua próxima vinda gloriosa, sua mensagem de salvação para os que creem verdadeiramente e perdição para os não crentes verdadeiros. 1. Jesus não nasceu em 25 de dezembro quando ele nasceu. Havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho. Lucas 2:8. Isto jamais pôde acontecer na Judéia durante o mês de dezembro. Os pastores tiravam seus rebanhos dos campos em meados de outubro e, ainda mais à noite, os abrigavam para protegê-los do inverno que se aproximava, tempo frio e de muitas chuvas. Adam Clarke Commentary, Vol. 5, página 370. A Bíblia mesmo prova, em Cant 2:1 e Esdras 9:13, que o inverno era época de chuvas, o que tornava impossível a permanência dos pastores com seus rebanhos durante as frígidas noites, no campo. É também pouco provável que um recenseamento fosse convocado para a época de chuvas e frio. Lucas 2:1, 2. Como esta festa se introduziu nas igrejas. Enciclopédia de Conhecimento Religioso, de Schaeffer-Zug, explica claramente em seu artigo sobre o Natal. Não se pode determinar com precisão até que ponto a data desta festividade teve origem na pagã Brumália, 25 de dezembro, que seguia a Saturnália, 17 a 24 de dezembro, e comemorava o nascimento do Deus Sol, no dia mais curto do ano. As festividades pagãs de Saturnália e Brumália estavam demasiadamente arraigadas nos costumes populares para serem suprimidos pela influência cristã. Essas festas agradavam tanto que os cristãos viram com simpatia uma desculpa para continuar celebrando-as sem maiores mudanças no espírito e na forma de sua observância. Pregadores cristãos do Ocidente e do Oriente Próximo protestaram contra a frivolidade indecorosa com que se celebrava o nascimento de Cristo, enquanto os cristãos da Mesopotâmia acusavam a seus irmãos ocidentais de idolatria e de culto ao sol por aceitar como cristã essa festividade pagã. Recordemos que o mundo romano havia sido pagão. Antes do século IV os cristãos eram poucos, embora estivessem aumentando em números, e eram perseguidos pelo governo e pelos pagãos. Porém, com a vinda do imperador Constantino, no século IV, que se declarou cristão, elevando o cristianismo a um nível de igualdade com o paganismo, o mundo romano começou a aceitar este cristianismo popularizado e os novos adeptos somaram a centenas de milhares. Tenhamos em conta que esta gente havia sido educada nos costumes pagãos, sendo o principal aquela festa idólatra de 25 de dezembro. Era uma festa de alegria, carnal, muito especial. Agradava ao povo. Não queriam suprimi-la. O artigo já citado da Tirnil Schaeffer-Zog Encyclopedia of Religious Knowledge revela como Constantino e a influência do maniqueísmo, que identificava o Filho de Deus com o Sol, levaram aqueles pagãos do século IV, que tinham, pseudamente, se convertido em Massal,
pseudo-cristianismo, adaptarem a sua festa do dia 25 de dezembro, dia do nascimento do Deus Sol, dando-lhe o título de Dia do Natal do Filho de Deus. Assim foi como o Natal se introduziu em nosso mundo ocidental. Ainda que tenha outro nome, continua sendo, em espírito, a festa pagã de culto ao Sol. Apenas mudou o nome. Podemos chamar de leão a uma lebre, mas por isto ela não deixará de ser lebre. A Enciclopédia Britânica diz: a partir do ano 354 alguns latinos puderam mudar de 6 de janeiro para 25 de dezembro a festa que até então era chamada de Mitraica, o aniversário do invencível Sol. Os sírios e os armênios idólatras e adoradores do Sol, apegando-se à data de 6 de janeiro, acusavam os romanos, sustentando que a festa de 25 de dezembro havia sido inventada pelos discípulos de Cirinto. 3. A verdadeira origem do Natal. O Natal é uma das principais tradições do sistema corrupto chamado Babilônia, fundado por Nimrod, neto de Cão, filho de Noé. O nome Nimrod se deriva da palavra Marad, que significa rebelar. Nimrod foi poderoso caçador contra Deus. GN 10:9. Para combater a ordem de espalhar-se, criou a instituição de ajuntamentos, cidades. Construiu a Torre de Babel, a Babilônia original, como um quádruplo desafio a Deus: ajuntamento, tocar aos céus, fama eterna, adoração aos astros. Fundou Nínive e muitas outras cidades. Organizou o primeiro reino deste mundo. A Babilônia é um sistema organizado de impérios e governos humanos, de explorações econômicas, e de todos os matizes de idolatria e ocultismo. Nimrod era tão pervertido que, segundo escritos, casou-se com sua própria mãe, cujo nome era Semiramis. Depois de prematuramente morto, sua mãe esposa propagou a perversa doutrina da reencarnação de Nimrod em seu filho Tamuz. Ela declarou que, em cada aniversário de seu natal nascimento, Nimrod desejaria presentes em uma árvore. A data de seu nascimento era 25 de dezembro. Aqui está a verdadeira origem da árvore de Natal. Semiramis se converteu na rainha do céu e Nimrod, sob diversos nomes, se tornou o divino filho do céu. Depois de várias gerações desta adoração idólatra, Nimrod também se tornou um falso Messias, filho de Baal, o deus Sol. Neste falso sistema babilônico, a mãe e o filho Semiramis e Nimrod encarnado em seu filho Tamuz, se converteram nos principais objetos de adoração. Esta veneração de Amadona e seu filho o par mãe influente mais filho poderoso e obediente à mãe, se estendeu por todo o mundo, com variação de nomes segundo os países e línguas. Por surpreendentemente que pareça, encontramos o equivalente da Madonna, da Mariolatria, muito antes do nascimento de Jesus Cristo. Nos séculos 4 e 5 os pagãos do mundo romano se converteram em massa ao cristianismo, levando consigo suas antigas crenças e costumes pagãos, dissimulando-os sob nome cristãos. Foi quando se popularizou também a ideia de Amadona e seu filho, especialmente na época do Natal. Os cartões de Natal, as decorações e as cenas do presépio refletem este mesmo tema. A verdadeira origem do Natal está na antiga Babilônia. Está envolvida na apostasia organizada que tem mantido o mundo no engano desde há muitos séculos. No Egito sempre se creu que o filho de Ísis, nome egípcio da Rainha do Céu, nasceu em 25 de dezembro. Os pagãos em todo o mundo conhecido já celebravam esta data há séculos antes do nascimento de Cristo. Jesus, o verdadeiro Messias, não nasceu em 25 de dezembro. Os apóstolos e a igreja primitiva jamais celebraram o natalício de Cristo, nem nessa data nem em nenhuma outra. Não existe na Bíblia ordem nem instrução alguma para fazê-lo. Porém, existe, sim, a ordem de atentarmos bem e lembrarmos sempre a sua morte. 1 Coríntios 2:24-26, João 13:2-14-17. 4. Outros costumes pagãos. No Natal, guirlanda, velas, Papai Noel. A guirlanda, coroa verde adornada com fitas e bolas coloridas, que enfeita as portas de tantos lares é de origem pagã. Dela disse Frederick J. Askins em seu livro Answered Questions, respostas a algumas perguntas. A guirlanda remonta aos costumes pagãos de adornar edifícios e lugares de adoração para a festividade que se celebrava ao mesmo tempo do atual Natal. A árvore de Natal vem do Egito e sua origem é anterior à era cristã. Também as velas, símbolo tradicional do Natal, são uma velha tradição pagã, pois se acendiam ao ocaso para reanimar ao Deus Sol, quando este se extinguia para dar lugar à noite. Papai Noel é lenda baseada em Nicolau, bispo católico do século V. A Enciclopédia Britânica, 11ª edição, vol. 19, páginas 648-649, diz:
São Nicolau, o bispo de Mira, santo venerado pelos gregos e latinos em 6 de dezembro. Conta-se uma lenda segundo a qual presenteava ocultamente a 3 filhas de um homem pobre. Deu origem ao costume de dar em secreto na véspera do dia de São Nicolau, 6 de dezembro, data que depois foi transferida para o dia de Natal. Daí a associação do Natal com São Nicolau. Os pais castigam a seus filhos por dizerem mentiras. Porém, ao chegar o Natal, eles mesmos se encarregam de contar-lhes a mentira de Papai Noel, dos Reis Magos e do Menino Deus. Por isso não é de se estranhar que, ao chegarem à idade adulta, também creiam que Deus é um mero mito. Certo menino, sentindo-se tristemente desiludido ao conhecer a verdade acerca de Papai Noel, comentou a um amiguinho: sim, também vou me informar acerca do tal Jesus Cristo. É cristão. Ensinar às crianças mitos e mentiras. Deus disse: nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Lê 19:11. Ainda que a mente humana pareça bem justificado, Deus, porém, disse: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Provérbios 16:25. Estudados os fatos, vemos com assombro que o costume de celebrar o Natal, em realidade, não é costume cristão mas, sim, pagão. Ele constitui um dos caminhos da Babilônia no qual o mundo tem caído. 5. O que a Bíblia diz sobre a árvore de Natal? As falsas religiões sempre utilizaram a madeira, bem como as árvores, com fins de idolatria, sacrificam sobre os cumes dos montes, e queimam incensos sobre os outeiros, debaixo do carvalho, e do álamo, e do olmeiro, porque é boa a sua sombra, por isso vossas filhas se prostituem, e as vossas nuras adulteram. Os 4:13. Não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Deu-te 16:21. Essas árvores ou pedaços de madeira serviam para adoração e culto doméstico. O pinheiro, símbolo natalino, possui a mesma conotação. 6. É bíblica a troca de presentes. Biblioteca Sacra, Vol. 12, páginas 153-155. A troca de presentes entre amigos é característico tanto do Natal como da Saturnália, e os cristãos seguramente a copiaram dos pagãos, como demonstra com clareza o conselho de Tertuliano. O costume de trocar presentes com amigos e parentes durante a época natalina não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo. Ele não celebra o nascimento de Jesus Cristo nem honra. Suponhamos que alguma pessoa que você estima está aniversariando. Você honraria comprando presentes para os seus próprios amigos? Omitiria a pessoa a quem deveria honrar? Não parece absurdo deste ponto de vista? Contudo, isto é precisamente o que as pessoas fazem em todo o mundo. Observam um dia em que Cristo não nasceu, gastando muito dinheiro em presentes para parentes e amigos. Porém, anos de experiência nos ensinam que os cristãos confessos se esquecem de dar o que deviam, a Cristo e a sua obra, no mês de dezembro. Este é o mês em que mais sofre a obra de Deus. Aparentemente as pessoas estão tão ocupadas trocando presentes natalinos que não se lembram de Cristo nem de sua obra. Depois, durante janeiro a fevereiro, tratam de recuperar tudo o que gastaram no Natal, de modo que muitos, no que se refere ao apoio que dão a Cristo e sua obra, não voltam à normalidade até março. Vejamos o que diz a Bíblia em Mateus 2:1-11 com respeito aos presentes que levaram os magos quando Jesus nasceu. E, tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos se vieram do Oriente a Jerusalém, e, entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe e, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. 7. Porque os magos levaram presentes a Cristo, por ser o dia de seu nascimento? De maneira nenhuma, pois eles chegaram muitas semanas ou meses depois do seu nascimento. Mt 2:16. Ao contrário do que mostram os presépios, Jesus já estava numa casa, não numa estrebaria. Então, os magos deram presentes uns aos outros para deixar-nos exemplo a ser imitado. Não. Eles não trocaram nenhum presente com seus amigos e familiares, nem entre si mesmos, mas sim presentearam unicamente a Cristo. Porque o mencionado comentário bíblico de Adam Clarke, Vol. 5, pg.46, diz: Versículo 11 ofereceram-lhe presentes. No Oriente não se costuma entrar na presença de reis ou pessoas importantes com as mãos vazias. Este costume ocorre com frequência no Velho Testamento e ainda persiste no Oriente e em algumas ilhas do Pacífico Sul.
Aí está. Os magos não estavam instituindo um novo costume cristão de troca-troca de presentes para honrar o nascimento de Jesus Cristo. Procederam de acordo com o antigo costume oriental que consistia em levar presentes ao rei ao apresentarem-se a ele. Eles foram pessoalmente à presença do rei dos judeus. Portanto, levaram oferendas, da mesma maneira que a rainha de Sabá levou a Salomão, e assim como levam aqueles que hoje visitam um chefe de Estado. O costume de trocas de presentes de Natal nada tem a ver com o nascimento do Cristo de Deus. É apenas a continuação de um costume pagão. 8. Um Natal corrigidamente cristão poderia realmente honrar a Cristo. Há pessoas que insistem em que, apesar das raízes do Natal estarem no paganismo, agora elas não observam o Natal para honrarem um falso Deus, o Deus Sol, senão para honrarem a Jesus Cristo. Mas diz Deus: guarda-te, que não te enlaces seguindo-as, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram estas nações os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor, e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses. Deu-te 12:2-30-31. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, porque os costumes dos povos são vaidade. J.R. 10:2-3. Deus disse-nos claramente que não aceitará este tipo de adoração, ainda que tenha hoje a intenção de honrá-lo. Teve origem pagã e, como tal, é abominável e honra não a ele mas sim aos falsos deuses pagãos. Deus não quer que o honremos como nos orienta a nossa própria consciência. Deus é espírito, e importa que os que o adoram adorem em espírito e em verdade. João 4:24. O que é a verdade? Jesus disse que a sua palavra, a Bíblia, é a verdade. João 17:17. E a Bíblia diz que Deus não aceitará o culto de pessoas que, querendo honrar a Cristo, adotem um costume pagão, mas em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos dos homens. Mt 15:9. A comemoração do Natal é um mandamento, uma tradição, de homens e isto não agrada a Deus. E assim invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Mate 15:6. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor, e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses. Deu-te 12:31. Não podemos honrar e agradar a Deus com elementos de celebrações pagãs. 9. Estamos na Babilônia, sem o sabermos nem precisamos elaborar. Quem pode deixar de ver nauseabundo comercialismo, idolatria, e contemporização, por trás do Natal? E que diz Deus? Devemos adaptar e corrigir o erro, ou devemos praticar tolerância zero? Separação total. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Ap 18:4-10. Afinal, a Bíblia mostra quando nasceu Jesus. Jesus Cristo nasceu na festa dos tabernáculos, a qual acontecia a cada ano, no final do 7º mês, iterem, do calendário judaico, que corresponde, mais ou menos, pois o calendário deles é lunar solar, o nosso é solar, ao mês de setembro do nosso calendário. A festa dos tabernáculos, ou das cabanas, significava Deus habitando com o seu povo. Foi instituída por Deus como um memorial, para que o povo de Israel se lembrasse dos dias de peregrinação pelo deserto, dias em que o Senhor habitou no tabernáculo no meio de seu povo. Lê 23:2-39-44. Ney 8:2-13-18. Em João 1:14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vemos que o Verbo, Cristo, habitou entre nós. Esta palavra no grego eskenou igual tabernáculo. Devemos ler: e o Verbo se fez carne, e tabernaculou entre nós. A festa dos tabernáculos cumpriu-se em Jesus Cristo, o Emmanuel. Isa 7:14, que significa Deus conosco. Em Cristo se cumpriu não apenas a festa dos tabernáculos, mas também a festa da Páscoa, na sua morte. Mate 26:2, 1 Cor 5:7, e a festa do Pentecostes, quando Cristo emergiu dentro do Espírito Santo a todos os que haveriam de ser salvos na dispensação da Igreja. Atos 2:1. Vejamos nas Escrituras alguns detalhes que nos ajudarão a situar cronologicamente o nascimento de Jesus. Ponto mediano: os levitas eram divididos em 24 turnos e cada turno ministrava por 24 igual 15 dias, 2 vezes ao ano. Os números estão arredondados, pois 24 turnos x 15 dias igual 360 dias igual 365. 2.422 dias igual 1 ano. Durante os sábados especiais, todos os turnos ministravam juntamente,
Um CR24 119. Ponto mediano. O oitavo turno pertencia a Abias. Um CR24 e 10. Ponto mediano. O primeiro turno iniciava-se com o primeiro mês do ano judaico, mês de Abib. Êxodo 12 1 2, 13 4. Deut 16 1, ex 13 4. Ponto mediano. Usualmente havia 12 meses, alguns deles com 29 dias, outros com 30 dias, totalizando apenas 12 x 29, 5 igual 354 dias, ficando faltando 11. 2.422 dias para o ano solar. A cada 3 anos a distorção entre este calendário solar era corrigida através da introdução do mês de Adar 2. Temos a seguinte correspondência: mês, números, mês, nome. Em hebraico, turnos referências 1 Abib ou Nissan igual março abril 1 e 2 Êxodo 13 4 Ester 3 7 2 Ziv igual abril maio 13 4 1 Ri 6 e 13 3 Sivan igual maio junho 5 e 6 Este 8 9 4 Tamuz igual junho julho 7 8 Abias, Ger 39 2 Zac 8 e 19 5 Ab igual julho agosto 9 10 Num 33 38 6 Elul agosto setembro 11 e 12 Nei 6 e 15 7 Eterninhontes Ri igual setembro outubro 13 e 14 1 IRS 8 2 8 Bu ou Sheshvan igual outubro novembro 15 e 16 1 IRS 6 e 38 9 Kisleu igual novembro dezembro 17 e 18 10 9 Zac 7 10 Tebet igual dezembro janeiro 19 e 20 Este 2 e 16 11 Sebat igual janeiro fevereiro 21 e 22 Zacum 7 12 Adar igual fevereiro março 23 e 24 Este 3 7 Zacarias, pai de João Batista, era sacerdote e ministrava no templo durante o turno de Abias Tamuz, junho julho, Lucum 5, 8, 9. Terminado o seu turno voltou para casa e, conforme a promessa que Deus lhe fez, sua esposa Isabel, que era estéril, concebeu João Batista. Lucum 2.23-24. No final do mês Tamus, junho-julho, o início do mês Ab julho-agosto. Jesus foi concebido 6 meses depois. Lucum 2.24-38. No fim de Tebet dezembro-janeiro, o início de Sebate, janeiro-fevereiro. 9 meses depois, no final de Etenim, que cai em setembro e outubro, mês em que os judeus comemoravam a festa dos tabernáculos, Deus veio habitar, veio tabernacular conosco. Nasceu Jesus, o Emmanuel Deus conosco. Em 1999, Eliud M. Silva adaptou, excluiu adicionou modificou algumas poucas palavras e até parágrafos de um estudo que estava em 18 sites de língua portuguesa, nenhum dando o nome do autor, mas parecendo ser tradução. Adaptação do livreto Tipline Trutabout Istmas, publicado em 195x pela World Church of God, Armstrongianismo melhorado. Retorne à página índice de Sola Scriptura TT Diversos.